Quando meus pais me pediram para escolher um entre os 3 amigos de infância para casar, eu recusei todos sem exceção. Na vida passada, meus pais tentaram salvar a empresa prestes a falir. Me fizeram escolher um casamento arranjado entre 3 grandes famílias ricas e poderosas. Na primeira vez, eu escolhi Liu Hui. Mas depois de casar, durante 365 dias do ano, ela ficou fora de casa por 364 dias. Isso não só me fez virar uma piada no círculo, mas também, para proteger seu amor platônico, ela acabou morrendo em um acidente de carro em cadeia. Eu, tão jovem, passei 3 anos em um quarto vazio. E, sob a imposição da família, mudar para Shen ou Shu. Mas SHN Yus também não levou esse casamento a sério. E igualmente me tratou como se eu não estivesse lá. No segundo ano de casamento, SHN Yus, por causa de ZHNG e Da, morreu em uma corrida de carros mortal. Por isso, ganhei o título de amaldiçoado, causando a morte da esposa. Aos 30 anos, finalmente me casei com LSHY. Desta vez, nós éramos respeitosos e educados um com o outro. Anhui até a velhice. Mas Li Xia, antes de morrer de causas naturais, segurou minha mão. Deixou apenas um último desejo. Li Anshin, se houver uma próxima vida, você não deve usar dinheiro para um casamento arranjado. Eu só quero estar com Ida. Só então eu soube que na verdade todas elas gostavam de Zan Ida. Portanto, as últimas palavras delas eram todas iguais. Todas eram para não me escolher para um casamento arranjado. E Zan Ida era apenas o filho do mordomo da família Yi, com aparência comum, sem habilidades especiais. Apenas amava viver despreocupadamente todos os dias. Eu não sabia onde eu havia perdido. E não sabia por que elas o amavam tanto. Amandou-o tanto que aceitavam ser alvo da família. Disposto a aceitar o casamento, eu passei minha vida testemunhando o amor eterno delas por Zan Ida. E aprendi uma lição ao longo da vida. Que eu, e Li Anshin, não sou o coadjuvante de ninguém. Pessoas que não gostam de mim, eu não quero. Portanto, nesta vida, eu não fui buscar ninguém. Mas contei aos meus pais uma nova resposta. Se for para casar com Liu Hui, eu só quero a nossa própria Bai Ningbin. Ao ouvir esse nome, os pais de Li Anshin tiveram uma expressão de incredulidade. Bai Ningbin, a filha ilegítima da família Bai de Beixin. Como assim, de repente, ele quer se casar com ela? Porque na vida passada, Bai Ningbin, mais tarde se tornou a mulher mais rica do mundo, encabeçando a lista da Forbes. Dominou o mundo dos negócios. Tinha grande poder e influência. Uma vez que o casamento arranjado é para a família, vou maximizar os benefícios deste casamento. Bai Ningbin, com certeza será uma escolha benéfica em todos os sentidos. Quanto ao amor, eu já não espero mais por isso. Então, mesmo que os pais de Ye não concordem, eu ainda me esforcei para encontrar inúmeras razões. O desenvolvimento econômico de Beixin está em alta. O grupo Bai é, também, uma das famílias ricas e poderosas mais proeminentes de Beixin. Vocês não estão sempre desejando expandir para a cidade norte? Mas, como não tem uma base sólida, só podem desistir, mãe. Casar com ela é uma ótima oportunidade. O que vocês acham da Bai Ningbin? Não comentaram sobre ela? Dizem que, embora seja mulher, ela é muito ambiciosa. Tem um olhar perspicaz e audacioso. No futuro, certamente terá grandes realizações. Após ouvir a análise do filho, o pai e a mãe de Ye foram convencidos. Após uma cuidadosa ponderação, eles finalmente decidiram respeitar a vontade do filho. Entraram em contato com a família Bai. Definiram esse casamento arranjado. Li Anshin, nossas famílias já conversaram e concordaram. O casamento está marcado para daqui a 15 dias. Ao ouvir essa resposta, meu coração finalmente ficou em paz. O tempo é curto. Os pais de Ye foram apressadamente preparar os presentes de noivado. Eu fiquei sozinho sentado no sofá. Pensamentos confusos. Uma mistura de emoções. Amo um pouco. Uma série de passos veio da porta. Liu Hui, SHN Yus, e LSHY entrou pela porta. A luz brilhava intensamente em mim. Protagonista masculino. Objeto do casamento arranjado. Então, quem você escolheu? Escutei-as perguntar em uníssono. Olhei repetidamente para suas expressões tensas e sérias. Fiquei atordoado por um momento. Nós 4, amigos de infância, crescemos juntos, quase inseparáveis. As 2 irmãs também me trataram unanimemente como um pequeno príncipe, protegendo na palma de suas mãos. Me mimavam como se eu fosse uma joia preciosa. O que eu quisesse, elas me davam. Se eu ficasse triste, elas vinham imediatamente me consolar. Se eu fosse incomodado, elas se apressavam em me defender. Agora que penso, todo esse carinho excessivo era apenas porque me viam como um irmão mais novo. Na vida anterior, eu pensei que elas estavam apressadas para perguntar, cá porque estavam ansiosas. Mas agora eu entendi que todas elas não queriam ser escolhidas. Por isso tinham essa expressão. Ao pensar nisso,
Um sentimento amargo brotou no meu coração. Era como se eu não conseguisse respirar. Silenciei por um longo tempo. Somente então consegui organizar meus sentimentos. Respondi a ela com a voz embargada. 15 dias depois. Vocês saberão quem eu escolhi. Vendo que eu ainda não disse a verdade, os mortais estavam começando a ficar inquietos. As pessoas queriam entender, mas ainda não teve tempo de se pronunciar. Então, o celular de alguém começou a tocar. O grande jovem senhor Zanida teve um acidente na estrada e ficou gravemente ferido. Agora está em estado de emergência. Mas, não há mais leitos disponíveis. Você poderia nos ajudar? Salve meu filho. Ao ouvir a voz do Zangunji, cheia de lágrimas, Liu Huiyan pegou o telefone. Sua voz estava repleta de preocupação. Em qual casa? O outro lado da chamada ficou em silêncio por alguns momentos. Zangunji então conseguiu engasgar e disse seu nome. Liu Huiyan desligou o telefone. Deixou uma frase e se virou para sair. Um bom momento. Não se preocupe com isso. Essa pequena coisa. Eu vou cuidar disso. Ao ver isso, Shen Youshu e Li Xia também o seguiram sem hesitar. Sem qualquer hesitação. Esta casa está registrada em nome da família Shen. Eu vou falar com o diretor para resolver. Lian Shen, você pode descansar em casa. Eu também conheço alguns especialistas renomados. Vou entrar em contato. Lian Shen, você não precisa se preocupar. Elas usam o pretexto de estarem fazendo bem para mim. Mas na verdade, é só uma desculpa para ver Zanida. Gostar dele tão abertamente. Como eu não percebi isso na minha vida passada? Observando suas silhuetas se afastando rapidamente, eu soltei um sorriso autodepreciativo. Eu me virei tristemente e voltei para o quarto. Organizei todas as coisas relacionadas a elas. Quando terminei, já estava escuro. Eu abro o celular. Eu vi o círculo de amigos de Zanida. Hoje foi mais um dia em que as três senhoritas se preocuparam especialmente comigo. A foto era de Zanida tirando uma selfie em um quarto VIP. Ele está bebendo a sopa nutritiva que Li Xia faz bem. Em cima da mesa está o relógio de Liu Hui. Na cadeira está a blusa de Shen Yush. Eu escolhi. Olhei por muito tempo para as três caixas que acabei de organizar. Dentro das caixas estão as coisas do ano passado. Tio Liu, tia Shen, o presente que o vovô Li me deu. Também é a relíquia da família. Assim, eu finalmente decidi qual presente deixar. Isso representa qual família a casa escolheu. Agora meu grande assunto de casamento já foi decidido. É hora de dar minha resposta. Eu entrei em contato com a entrega para uma coleta. Entreguei as três caixas nas mãos do entregador. Por favor, em 15 dias. De acordo com o endereço acima, não envie a coleção vazia. Após o envio da entrega, eu joguei tudo que acabei de organizar no lixo. Liu Hui, SHN Yus, o carro de luxo que Li Xia me deu, presentes de estatuetas, os vídeos que fizemos juntos ao longo dos anos, fotos. Eu desenhei à mão os vestidos que elas projetaram. Todas as memórias relacionadas a elas. Tornou-se passado e foi completamente enterrado. Nesta vida, eu nunca mais repetirei os mesmos erros. Estou focado nos preparativos do meu casamento. Não me importei com as coisas do mundo exterior. Fiquei ocupado por alguns dias. Depois de escolher bem o terno e os acessórios. Quando cheguei em casa, vi Liu Hui, SHN Yus. Li Xia estava cercando Zanida. Um estava ocupado ajustando a temperatura do ar-condicionado. Uma pessoa segurando a medicina e soprando lentamente para esfriar. Uma pessoa colocou um cobertor em Zanida. E demonstraram cuidado e preocupação. Totalmente atenciosos. Ao ver Zanida sendo tratado como um príncipe, uma certa autocrítica surgiu em meus olhos. Seu amor é obviamente óbvio. Eu da vida passada. Como eu não percebi isso? Por um momento, meu coração estava cheio de sentimentos mistos. Ácido e afundando. Estou deprimido. Zanida me viu levantar-se como um pássaro assustado, com um rosto cheio de respeito e medo. Jovem senhor, você voltou. Vou preparar água quente para você imediatamente. Prepare o jantar. Por favor, aguarde um momento. Zanida estava se levantando enquanto falava, mas foi detido por Liu Hui. Ida ainda não se recuperou totalmente. Não é que não haja outros empregados em casa. Lian Shen, essas pequenas coisas podem ser feitas por outros também. SHN Yush e LSHY também intervieram. Considerando que Ida está tão ferido. Lian Shen, deixei-o descansar e se recuperar. Se realmente falta pessoal em casa, podemos trazer alguns empregados para ajudar. Então não o faça trabalhar. Desde que entrei, eu não disse uma palavra. Fui acusado de tantas coisas. Eu respirei aliviado, os olhos ligeiramente abaixados. Eu sei que ele é apenas o filho do nosso mordomo. Ele não é um empregado da minha casa. Eu nunca o forcei a fazer nada. Já que vocês se preocupam tanto com ele, que tal levá-lo para sua casa? Assim, vocês podem cuidar dele todos os dias. E não precisarão se preocupar. Zanida arregalou os olhos.
Ele caiu de joelhos no chão. Ele se curvou pesadamente para mim. Jovem senhor, eu estava errado. Eu não deveria ter agido assim só porque fiquei doente. Por favor, não me expulse junto com meu pai. Eu vou agora mesmo. Vou fazer as tarefas domésticas imediatamente. A testa de Zanida ficou toda marcada. Parecia que ele havia sofrido uma grande injustiça. Olhando para sua condição, Liu Hui, SHNUs. O rosto de LSHY ficou sério. Alguém rapidamente colocou Zanida para trás, protegendo-o. Xiao Kiki olhou para a bola. Sua voz transparecia uma raiva contida. Ida não fez nada de especial. Você quer expulsá-lo sem motivo algum. Você realmente precisa intimidar um garotinho como ele? Ele se machucou e ainda está pensando em cozinhar para você. Mas nem se importa com a saúde dele, tudo bem. E ainda quer que ele vá embora. Você não tem nenhuma compaixão? Agora ele está se machucando ainda mais por sua causa. No futuro, se ele não se sentir bem, ele só vai aguentar. Está o empurrando para um beco sem saída. Se algo acontecer, você estará satisfeito? Ao ver como elas o defendem instintivamente, meu semblante foi se tornando gradualmente frio. Eu não fiz nada. Só estou lembrando que vocês podem levá-lo embora, mesmo que tenham intimidado ele. Aos olhos de vocês, eu sou tão arrogante, mimado e teimoso. Portanto, não importa o que ele tenha sofrido. Tudo deve ser jogado nas minhas costas. Sob minhas constantes perguntas, a sala inteira ficou em silêncio. Vi a expressão silenciosa e contida delas. Uma profunda sensação de impotência invadiu meu coração. Eu não tinha mais o que dizer. Voltei sozinho para o quarto. Minha mente finalmente começou a se acalmar. Zanida apareceu batendo a porta com uma xícara de café. Uma cara tímida. Desculpe, jovem senhor. Não fique bravo com as 3 senhoritas. Elas estavam preocupadas demais comigo. Por isso, acabaram dizendo aquelas coisas em um momento de aflição. Fui eu quem fez você brigar com elas. Se alguém tem que ser culpado, que seja eu. Após passar pela vida anterior, eu sabia que Zanida estava tentando fingir inocência, sabotando intencionalmente. Portanto, não o interrompi. Coloquei o café de lado e saí do meu quarto. Ao ouvir meu tom frio e distante, Zanida parecia ainda mais injustiçado, mas não se atreveu a dizer mais nada. Ele fingiu ser desastrado intencionalmente. Virou o café. O líquido do café derramou sobre mim. Minha pele ficou vermelha de tanto calor. Surgiu uma bolha. Eu perguntei com um resmungo. Eu empurrei Zanida, que estava segurando um lenço querendo ajudar. Mas Zanida deu um passo para trás. Ele bateu a cabeça na mesa. A testa ficou com um corte. O grito do homem instantaneamente ecoou por toda a estalagem. Eu ainda não percebi o que havia acontecido. Liu Hui, SHNUs. Li SHY chutou a porta e entrou correndo. Ela viu Zanida desmaiado no chão, com a cabeça cheia de sangue. As 3 pessoas ficaram apavoradas. SHNUs empurrou o obstáculo à minha frente. Liu Huiyan foi a primeira a avançar e segurar Zanida. Li SHY pressionou o ferimento dele com a roupa. Elas correram protegendo Zanida. Ninguém se importou com o fato de eu ter batido no vitrine de vidro. O vidro foi quebrado em pedaços. Estilhaços voavam por toda a parte, cortando-me com marcas profundas. O sangue manchou minhas roupas de vermelho. Meu rosto se enrugou de dor. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Eu apenas observava, impotente, enquanto elas se afastavam. Não consegui mais me segurar. As lágrimas brotaram dos meus olhos. Meu coração doía de uma forma que eu não conseguia controlar. Eu mordi os lábios e não consegui chorar. No fundo do meu coração, só restava o pensamento. Eu queria sair do mundo delas, para nunca mais ter qualquer ligação com elas. Suportando a dor, fui cuidar dos meus ferimentos. Fui pegar a medicação com a receita do médico. No quarto ao lado, vi algumas silhuetas familiares. Liu Hui, Shen Yush e LSHY estavam em frente ao quarto de Zanida. Nos olhos, a dor não pode ser escondida. Eu já disse há muito tempo. Ida é suave. Deixei-o ficar na família e só haverá um sofrimento interminável. O casamento arranjado de primeira classe será decidido. De qualquer forma, precisamos encontrar uma maneira de tirá-lo de lá. Eu não quero mais vê-lo sofrer nem um pouco. Agora nossos pais sabem que nosso verdadeiro amor é Ida. Precisamos garantir o dele. Portanto, não importa quem lhe anche em escolher. A pessoa escolhida deve aceitar este casamento sem reclamações. Assim, a família não atacará Ida. Eu observei tudo em silêncio. Meu coração doeu repentinamente. Na verdade, este é o que aconteceu na vida passada. Elas claramente não gostam de mim, mas ainda assim aceitaram o motivo deste casamento. Elas pensam que sacrificaram sua própria felicidade para proteger seu amor. Mas o que foi destruído foi minha vida, afinal. Eu abaixei a cabeça. Rindo, acabei chorando. Elas podem ficar tranquilas. Desta vez, ninguém precisa se intrometer.
Depois de organizar meus sentimentos, eu, com lágrimas, quero ir embora. Mas o celular tocou. O despertador que tocou de repente despertou as 3 mulheres no quarto. Elas abriram a porta e viram dinheiro. Todas ficaram um pouco surpresas. O que você está fazendo aqui? Vim pedir desculpas ao Ida. Há quanto tempo você está aqui? Você ouviu algo agora há pouco? Como você se machucou tanto? O que aconteceu? Enfrentando suas perguntas, uma após a outra, eu respondi a todos eles. As feridas no corpo. Foram vocês que me machucaram ao tentar salvar o Zanida. Eu vim para tratar dos ferimentos. Não vim para pedir desculpas a ele. Porque foi ele quem derramou o café quente em mim primeiro. Foi por isso que eu o empurrei. Sobre conhecer vocês. Foi apenas um acidente. Foi então que eu comecei a contar o que aconteceu. As 3 mulheres ficaram em silêncio por alguns segundos. Seus olhares se tornaram gradualmente complexos, lembrando do que aconteceu depois que elas ouviram o barulho e entraram na sala. Shen Youshu não aguentou e falou primeiro. Ida não derrubou o café de propósito. Ele está ferido e não tem força nas mãos. Não se importe com ele. Depois que entramos, vimos o chão cheio. Todos achavam que ele estava em perigo de vida. Por isso, ele estava um pouco fora de controle emocional. Liu Huiyan também se acalmou. Durante o dia, não queríamos te culpar. Era apenas por causa do Ida. Então, acabei falando algumas coisas em seu favor. Sim, nós crescemos juntos. Em nossos corações. Você sempre foi a mais importante. A questão do casamento arranjado. Você já pensou bem sobre isso? Assim que Li Xia terminou de falar, as 2 pessoas se voltaram para mim involuntariamente, com expressões de nervosismo, vendo a reação delas, e lembrando das coisas que acabei de ouvir. Só sinto que estou me ajustando. Você pensou bem? Vocês 3. Eu ainda não terminei de falar. O monitor na sala do hospital de repente começou a apitar incessantemente. Os corações das 3 mulheres saltaram. E, sem combinar, se viraram para voltar à sala para verificar a situação. Os profissionais de saúde também correram para cá. Após a segunda lesão, os rins do paciente sofreram mais danos. Não percebemos esta situação. O uso inadequado dos medicamentos resultou em insuficiência renal. Agora a situação é muito grave. Ao ouvir o diagnóstico do médico, os olhos de Liu Hui instantaneamente se encheram de lágrimas. O que vocês estão fazendo? Como conseguiram usar o medicamento errado? Ida ainda é tão jovem. Se por causa da responsabilidade de vocês, destruíram sua metade da vida, vocês podem arcar com as consequências. SHM Yus puxou com força a gola do médico responsável. O tom carregava uma raiva que não podia ser disfarçada. Eu lhes dei meia hora. Apresente um plano de tratamento 100% curável. Se algo acontecer com Ida, eu definitivamente farei vocês pagarem por isso. LSHY estava enlouquecida tentando ligar, contatando incessantemente. Professor ZHNG, mas é um dos principais especialistas em nefrologia do país. Eu gostaria de pedir sua ajuda para salvar uma pessoa muito importante. Onde você está agora? Eu imediatamente enviarei meu secretário para buscá-lo. O quarto de hospital já está uma bagunça. Todos estão preocupados com a condição de Zanida. Em pouco tempo, foi organizada uma equipe profissional. Com rapidez, uma solução de tratamento foi proposta. A única solução agora é um transplante de rim. Mas encontrar um doador adequado ainda pode levar um tempo. Quanto mais tempo passar, mais perigosa a situação se tornará. Após ouvir a conclusão, as 3 mulheres não hesitaram. Todas se levantaram para fazer o que era necessário. O resultado saiu rapidamente. O rim da Liu Hui foi compatível. Olhando para a cirurgia e a carta de amor que o médico trouxe, ela não hesitou e assinou seu nome imediatamente. E então entrou na sala de cirurgia. O tempo passa minuto a minuto. Enquanto todos estavam extremamente nervosos, novamente apareceu um novo problema. Correu para fora em pânico. O tom estava ansioso e inquieto. Estoque insuficiente. O paciente agora precisa urgentemente de muito líquido. Shen Yuji e Li SHY, que estavam esperando na porta, ouviram isso. Imediatamente, eles desfizeram os botões. Estamos na mesma situação que o Zanida. Podemos doar. Mas o paciente perdeu muito sangue. O de vocês 2 não é suficiente. Ainda precisamos contatar mais pessoas. Não temos tempo para encontrar mais pessoas. Nós 2 temos que fazer isso. Desde que possamos salvar o Zanida. Quanto mais tirar, melhor. Não consigo discutir com eles. Só puderam levá-las para a sala de cirurgia. O vinho tinto do lado de fora da sala de cirurgia não parava. Isso ofuscou meus olhos. Desde que Zanida adoeceu até que elas foram doar, eu vi todo o processo com meus próprios olhos. Neste momento, minha mente estava em branco. Liu Huiyan e Shen Youshu eram assim por causa de Zanida. Eu não estava presente na cena. Foi só depois que soube o que realmente aconteceu. No novo tempo, eu estava imerso na dor.
Não conseguia entender por que elas estavam dispostas a abrir mão da vida por Zanhida. Mas, após passar por tudo isso, agora eu entendo. Elas apenas amavam Zanhida. Amavam a ponto de estarem dispostas a sacrificar tudo por ele, seja casamento ou vida. Elas não hesitaram ponto uma após a outra. Portanto, eu nunca poderia vencer Zanhida. Felizmente, nesta vida, eu já decidi desistir. Não vou mais me envolver em seu romance a quatro. Após as luzes da sala de cirurgia se apagarem, o médico saiu enxugando o suor. Você é da família? A cirurgia foi um sucesso completo. O paciente logo poderá acordar. No entanto, os pacientes que doam rins ainda precisam ser observados por um tempo na UTI. Aqueles dois na sala de transfusão também estavam se sentindo muito desanimados. Você consegue cuidar de 4 pessoas sozinho? Eu balancei a cabeça. Abriu os lábios ressecados. Com a voz rouca. Eu não tenho nenhuma relação com aquelas 4 pessoas. Mas posso ajudar a contatar a família. Eles virão rapidamente. Dizem que eu avisei a família Liu, família Shen, a família Li. Enviei uma mensagem para cada um, incluindo o mordomo Zhan. Informei sobre isso. Em seguida, eu quis ir embora. Mas ouvi alguns cochichos. Mas ouvi algumas palavras sussurradas. Eu ainda achava que ele era o marido de alguma das 3 belas. Como poderia ser o marido? Se sua esposa não valorizasse a vida por outro homem, você conseguiria aguentar? Eu vejo que aquelas 3 belas provavelmente gostam do bonitão. Se não, por que estariam competindo por ele? Eu escutava em silêncio. Uma expressão muda apareceu. Concordava com elas em meu coração. É verdade. O que elas gostam, desde o início, sempre foi Zanhida. E eu não serei mais o marido delas. Depois de voltar para casa com o corpo dolorido, eu vi meus pais me esperando na sala. Eles notaram as feridas em meu corpo. O pai e a mãe franziram a testa. Eu também tinha medo de preocupá-los. Rápido, procurei uma desculpa para despistá-los. Quando ouviram que poderia me recuperar rapidamente, foi então que eles relaxaram. Eles me entregaram uma caixa. Este é um presente de noivado enviado pela família Bai. Guarde bem. Aqui enviamos. Bai Mingbin também recebeu. Seu tio Liu disse agora há pouco. A tia Shen e o vovô Li ligaram para perguntar sobre o casamento arranjado. Também mencionaram Zanhida. Disseram que as 3 só estavam sendo bondosas. No fundo, ainda só se importam com você. Não sabemos o que aconteceu. Também não é bom responder. Resolva isso você mesmo. Você cresceu e agora tem suas próprias ideias. Também sabe dosar as coisas. Seu pai e eu não vamos nos envolver. Eu também não quero que eles se preocupem. Prometeu que vai resolver essas coisas. Nos próximos 2 dias, eu pedi alguém para coletar informações sobre nossa família e sobre Ningbin. Primeiro, fiz uma pesquisa inicial. Depois de ter uma ideia geral, fui ao shopping de acordo com os gostos da minha família. Preparei os presentes de encontro. Passei o dia todo passeando. Com um carro cheio de presentes, voltei para casa. E então vi Liu Hui, Shen Youxi e Li Xie estavam na porta. Elas também trouxeram muitos presentes, quase enchendo a sala de estar. Diante da minha expressão de dúvida, os 3 trocaram um olhar. Explicaram um por um. Estes são os preparados pela família, para que possamos nos desculpar pessoalmente com você. Você também viu o que aconteceu naquele dia. A vida de Ida está por um fio. Ele se feriu novamente por sua causa. Nós ficamos um pouco emocionados. O que fez você se machucar? Lianshin, se você está ressentido, pode descontar em nós. Não faça alarde para a velha geração. E não jogue toda a culpa em Ida. De qualquer forma, ele também é uma vítima. Ouvi claramente. Foi quando eu soube. Na verdade, elas foram enviadas pela família para se desculpar. E também para interceder por Zhan e Ida. Não estou no clima de conversar com elas agora. Respondi de forma muito educada. Levem os presentes de volta. Eu não preciso. E não irei incomodar Zanhida com essa coisa sem graça. Estou cansado. Queria descansar. Dizia. Eu esfreguei os olhos cansados. Tirei o celular da bolsa. Sem querer. A caixa contendo o símbolo da família Bai caiu de repente. Caiu aos pés de Liu Hui. Ela se abaixou para pegar. O que é isso? Shen Yusi e Li Shy também olharam para o lado. No instante em que viram a caixa, suas expressões mudaram completamente. Símbolo do casamento arranjado. Lianshin. Você já escolheu o objeto do casamento arranjado. Quem é? Eu levantei a cabeça ao ouvir. Quando vi que elas iam abrir aquela caixa. Rápido, eu a peguei de volta. Ao ver minha reação tão intensa, as 3 mulheres ficaram atônitas. Seus olhares se fixaram em mim. Então, quem você escolheu? Foi Yusu ou Shy? Ou o que está escrito depois daquela bola? Liu Hui não conseguiu dizer. Eu sei. Ela ficou assustada. Eu realmente a escolhi. Uma pequena risada surgiu. Encontro seu olhar de forma tranquila. E se decidir, qual é o problema?
Vocês não precisam ficar tão nervosas. Afinal, isso não diz respeito a vocês. Shen Youshu agarrou minha mão abruptamente, com um tom ansioso. O que quer dizer que não diz respeito a nós? Você vai fazer um casamento arranjado. O parceiro só pode ser um de nós três. Seja da família Shen ou da família Liu. A família Li. Não há mais ninguém da idade certa. Li Xia também se aproximou, olhando fixamente para mim. Sabemos que você não conseguia se decidir antes. E nunca te pressionamos. Mas agora que já temos um resultado, por favor, nos diga a verdade. Queremos acabar com isso logo. Então, a ideia era se casar com alguém que não gosta, mesmo que ainda não esteja definido. Também ficaria pensando sobre isso. Eu respirei fundo. Abri aquela caixa. Tirei o magnífico e brilhante anel de diamante que me foi dado. E mostrei na frente delas. Esta é a minha resposta. Você está satisfeito? Não é o anel verde imperial da família Shen. Não é o anel de 20 quilates da família Liu. Não é o jade ancestral da família Li. Os três só então perceberam as coisas que comprei no porta-malas. Entenderam algo. Não é nosso símbolo de família, mas sim o novo relógio que você comprou hoje. Quanto você gastou? Nós pagamos o valor total. Considere isso um pedido de desculpas. Olhando para o diamante brilhante em minha mão. Nunca foi enviado. Liu Hui pensou que eu gostava desse relógio. Ela tomou a iniciativa de pegá-lo e colocar em meu pulso. Shen Yus também aprovou e fez um sinal positivo. Ele combina bem. Combina muito com meu tom de pele. Li Shy pegou o celular e tirou várias fotos. Disse que queria guardar como recordação. Após renascer, eu vi pela primeira vez sorrisos sinceros nos rostos delas. E a razão pela qual elas estavam felizes é porque achavam que eu ainda não tinha escolhido o parceiro do casamento arranjado. Então, me sinto aliviado. Em um instante, eu achei um pouco ridículo. E um pouco engraçado. Eu queria dizer algo, mas não tive tempo de abrir a boca. Fui interrompido pelo repentino aparecimento de Zhang Yida. Zhang Yida olhou para as pilhas de presentes na sala. Seus olhos brilharam. Como é que de repente tem tantos presentes em casa? É para o jovem senhor, não é? As três pessoas notaram que Zhang Yida tinha voltado. Seus olhares pareciam colados a ele, sem se mover. Vendo elas sorrirem involuntariamente, eu disse calmamente: é para mim. Mas eu não gosto. Vou levar então. Depois de dizer isso, eu dei um passo e voltei para o quarto. Não prestei mais atenção a elas. Zhang Yida fez uma expressão incrédula. Levantou a mão e apontou para si mesmo. Eu levo. Jovem mestre. Você não está brincando, está? Como eu poderia merecer os presentes que as senhoritas lhe enviaram? As três mulheres perceberam a frustração em sua voz. Todas sentiram um pouco de pena. Apressadamente, empurrou-o até aquela grande pilha de presentes. Já que Lianshin disse que era para você. Então, elas são suas agora. Estas roupas. Estatuetas. Os jogos são todos lançamentos novos. Com certeza você ficará muito estiloso com isso. Como você não merece isso? As coisas só têm valor quando são usadas. Ida, não se subestime. Você merece as melhores coisas do mundo. Vamos abrir e ver. Nós vamos com você na fila. Vamos ver quais são adequados para você. As vozes delas acalentando Zhang Yida foram desaparecendo. Depois que a porta se fechou, tudo ficou em silêncio. A sensação fria que veio entre meus braços me deixou desconfortável. Usou por muito tempo. Um dia eu vou me acostumar. Após acordar de um sono profundo. Estou um pouco tonto. Parece que estou com febre. Liu Huyan, Shen Yus e Li Shy ouviram a notícia de algum lugar. Em breve, chegaram rapidamente. Eu estive doente por 3 dias. Elas vieram me visitar todos os dias. Mas só ficaram na casa da família e o tempo que passaram comigo foi mínimo. Na maior parte do tempo, elas estavam sempre embaixo com Zhang Yida, ensinando a jogar xadrez, tocando piano, acompanhando ao jardim para podar flores, regando as plantas, tirando fotos dele. Eu observei tudo isso, mas não os confrontei. Ocasionalmente, elas vinham para me ver, e perceberam que havia muitas coisas faltando no meu quarto. Lianshin, aquele colar que te dei há alguns anos. A corrente de celular que foi feita desapareceu. Antes, você não gostava muito da pulseira de pedras que eu te dei. Queria que ficasse em um lugar de destaque. Mas como é que não está mais lá? A foto que tiramos juntos quando tínhamos 18 anos. Para onde foi a coleção? Enfrentando suas perguntas insistentes, eu simplesmente inventei algumas desculpas e segui em frente, embora elas tivessem suas suspeitas. No entanto, não fiz muitas perguntas. Quando chegou o dia do aniversário, minha doença já estava quase curada. Antes de comparecer à festa de aniversário, meu pai e minha mãe vieram me buscar. Eles me disseram algumas coisas especificamente. Hoje, pessoas importantes do círculo irão comparecer. A família Liu, a família Shen,
A família Lee com certeza também virá te dar os parabéns. Eu e seu pai discutimos. Achamos que hoje é um bom dia para a certidão de casamento. O que você acha? Eu estava prestes a acenar com a cabeça. Então, ouvi o som de um copo quebrando atrás de mim. Eu me virei, e vi Zanida com o rosto pálido, paralisado no lugar. Jovem mestre, você vai se casar. Eu apenas acenei com a cabeça levemente. Também não expliquei. De qualquer forma, logo todos saberão sobre este casamento. Às 7 da noite, a festa de aniversário começou pontualmente. O salão estava repleto de convidados. Muito animado. Liu Hui, vestida com um vestido de gala. Shen Yus e Li Shy entraram juntas no momento. Todos os olhares da sala foram atraídos. Realmente invejo o jovem Yi, amiga de infância tão bonita. Ele na verdade tem 3 mulheres, e ainda pode se casar com uma delas. Quando é que eu vou ter uma sorte tão boa? Qual a utilidade da sua inveja? Isso é uma promessa de casamento que foi feita desde a infância. Eles não precisam de aprovação. Eles têm status social equivalente. São muito compatíveis. Eu lembro que o jovem E também já está na idade certa, não é? Você acha que ela vai anunciar o noivado hoje? Estou muito curioso sobre se ele vai aprovar. Eu ouvi silenciosamente as opiniões deles. Meu rosto estava calmo como água. Mas as 3 mulheres que também ouviram isso estavam um pouco nervosas. Elas se aproximaram rapidamente de mim. Lianshin, você vai anunciar o noivado hoje. Por que não me avisou antes? Isso é um assunto pessoal meu. E não tem nada a ver com vocês. Por que eu deveria contar a vocês? Eu respondi de forma bem tranquila. As vozes deles estavam cheias de raiva. Você ainda vai dizer que isso não nos diz respeito? Será que a noiva do seu casamento será outra pessoa? Já está na hora, não fique fazendo isso. Diga-nos logo, quem você realmente escolheu? Assim que terminou de falar, os pais de Yi foram para o centro do palco, acenando para todos presentes. Pegou o microfone. Hoje, todos vocês tiraram um tempo de suas agendas lotadas para se reunirem aqui, para participar da festa de aniversário do meu filho. Em nome da família Ye, agradeço sinceramente a todos. Além de comemorar o aniversário, também anunciaremos uma outra boa notícia hoje. E isso é sobre o futuro casamento do meu filho, Ye Lianshin. Ao ouvir essa boa notícia, todo o salão ferveu. Os aplausos e os gritos de alegria foram incessantes. As pessoas ficaram emocionadas. É a família Li, a família Shen, vários anciãos da família Liu. Todos se levantaram e acenaram. Chamaram Li Xia e Shen Youshu e Liu Huin para se aproximarem. Ao ver essa cena, o coração das pessoas estava acelerado. Os corações das 3 pessoas não paravam de bater. O dourado estava tão sombrio que parecia que poderia pingar água. Mas elas sabiam que precisavam manter a etiqueta em tal ocasião. Apenas conseguiam forçar um sorriso. Relutantemente, voltei para perto da família. Meu pai e minha mãe também me lançaram um olhar. Eu entendi em meu coração. Caminhei até ficar ao lado dos meus pais. Assim que me estabilizei, um zumbido elétrico surgiu atrás de mim. Eu me virei junto com os convidados presentes. E vi um rosto familiar na tela grande. Era Zanida, chorando aos berros. Liu Hui, SHN Yus, LSHY. Eu sabia que era apenas o filho do mordomo. Não tinha a aparência excepcional do jovem E, nem uma boa linhagem como a dele. Por isso, desde pequeno, aceitei meu destino. Não me permiti desejar nada que fosse meu. Até que vocês apareceram em meu mundo. Dizer que gosta de mim. Então eu comecei a ter um pouco de esperança. Eu nunca esquecerei esta vida. Vocês deixaram o jovem E sozinho no acampamento. Voltaram dirigindo a noite toda para me confortar após o pesadelo. Também não esquecerei que vocês se esforçaram para comemorar meu aniversário, usando a desculpa de uma viagem a trabalho. A aurora boreal que eu vi no Ártico. Também não esquecerei que vocês se sacrificaram para me salvar. Doou um rim. Fui derrotado até desmaiar. Quando vocês assistirem a este vídeo, eu já estarei em cima do telhado do grupo Yi. Eu sei que entre vocês, uma pessoa terá que se casar com o jovem mestre Yi. Mas só de pensar que, após o casamento, se tornarão a esposa do jovem mestre Yi, vocês terão que cortar relações comigo. Nunca mais entrar em contato. Eu fiquei com o coração partido. Eu sei que vocês não estão fazendo isso de bom grado. Estão sendo forçados a um casamento arranjado pela família. Também sei que, se não fosse por preocupação comigo, suas famílias não fariam pressão sobre vocês. Vocês definitivamente não aceitariam se casar com o jovem mestre Yi. Eu não quero ver vocês se prendendo numa armadilha criada por si mesmos por minha causa, sacrificando a felicidade de suas próximas vidas. Então decidi acabar com minha vida hoje. Assim que eu for, vocês não terão mais amarras. Vão, livremente perseguindo o que amam em seus corações. O momento em que o vídeo de 5 minutos termina abruptamente. Todo o salão caiu em um silêncio absoluto. Todos estavam com os olhos bem abertos.
olhando para Liu Huiyan com descrença. Shen Youxu e Li Xia. Exceto eu. Quando vi este vídeo pela primeira vez, minha mente realmente estava em branco. Mas ao lembrar do estado de Zhang Yida antes de sair de casa, não achei mais estranho. Olhei para as 3 mulheres na plateia como se tivessem levado um choque, e os idosos ao lado quase desmaiando de tanta raiva. Suspirei de forma quase imperceptível, com algo assim acontecendo. É difícil de aceitar. Só temo que esses tios e tias que me viram crescer estejam envolvidos. Afinal, meus pais também já sabem quem eu vou me casar. Não são essas 3 moças de famílias nobres que desperdiçaram minha vida? Além da surpresa, só posso me sentir aliviado. E alguns estão completamente desinformados. Enquanto alguns anseiam que possamos nos unir, ao saber das coisas que elas fizeram por Zhang Yida. Temo que nesta vida não mencionaremos mais sobre união. E a realidade é exatamente como eu suspeitava. Alguns dos mais velhos perceberam e, imediatamente chamaram os seguranças. Forçosamente segurou Liu Huiyan, que queria correr para encontrar Zhang Yida. Shen Youxu, Li Xia. Perderam tanta cara em público. Eles estavam tão bravos que bateram na mesa. A raiva explodiu. Hoje é o aniversário de Lianshin. Não vou ficar aqui para comemorar com ele. Para onde você ainda pensa que vai? Vai procurar o filho do mordomo. Eu digo a vocês, enquanto estivermos aqui, nunca mais pensem em ter qualquer ligação com ele nesta vida. No momento em que ouviu que Zhang Yida ia-se, a sanidade das 3 mulheres já havia completamente desmoronado. Em seus corações e olhos, só havia sua segurança. Mal podiam esperar para voar até ele salvá-lo. Portanto, não importava as provocações e comentários caóticos ao redor, ou os mais velhos furiosos na frente deles, ou a pesada parede humana que as aprisionava. Elas não deram atenção a nada disso. Importa mais uma vida do que um aniversário? Se hoje não nos deixarem sair, se algo acontecer com Ida, nós 3, nunca nos casaremos com ele e Anshin. Depois de dizer isso, elas tiraram os vestidos, pegaram uma garrafa e foram até o segurança. Por um tempo, o salão de festas estava em completo caos. Gritos incessantes. Vendo as 3 mulheres correrem para fora da cercania, sem olhar para trás, deixando apenas suas silhuetas. No palco, eu sorri com um sorriso autoirônico. Começar uma nova vida. Elas ainda estavam por causa de Zhang Yida. Abandonaram tudo. Eu não consigo baixar a cabeça. Apertando meu peito. Sentindo meu coração acelerado prestes a saltar. Além dos incontroláveis Suli e Shen. Eu já não sinto dor. E os convidados na plateia, vendo-as fugindo. Todos direcionaram o olhar para mim. 2 amigas de infância. Acontece que todas gostam do filho do mordomo. Meu Deus! Ele Anshin agora perdeu a face completamente. Isso é tão triste. Hoje ainda é seu aniversário. Agora a noiva fugiu. A festa também foi. Ele não vai surtar aqui, vai? Diante dessas suposições, eu ainda mantenho uma expressão calma e tranquila. Eu dei um leve tapa nos meus pais que ainda estavam assustados. Assim que peguei o microfone, falei de forma calma. Acabou de acontecer um imprevisto, que perturbou a todos. Estou aqui em nome dos meus pais para pedir desculpas a todos. Além disso, eu também gostaria de anunciar que meu casamento será após amanhã. A noiva é a Bai Ningbin da família Beishin. Na ocasião, todos estão convidados a assistir. Apenas algumas palavras curtas. Novamente trouxeram um silêncio absoluto ao local. Não me importo com a reação deles. Apoiando meus pais, continuei. Durante todo o caminho, o vagão estava extremamente silencioso. Um chamado, com a voz claramente audível, quando estava quase saindo do carro. Yejian e sua mãe respiraram fundo, olhando para o filho com um olhar cheio de amor. Liansen disse que elas gostavam de Zhang Yida, por isso estavam determinadas a cancelar o casamento. A filha ilegítima da família Bai? Melancia forçada não é doce. Eu e Bai Ningbin, embora não tenhamos sentimentos tão profundos, mas ela está totalmente focada em sua carreira. Com certeza não será isso. Eu e ela não necessariamente seremos felizes até envelhecer, mas ser respeitosos um com o outro ainda é possível. Para mim, isso é o suficiente. Ao ouvir eu falar com tanta convicção, e sua mãe ficaram um pouco surpresos. Você acredita tanto em Bai Ningbin? Eu acenei com a cabeça, acalmando-os suavemente. Sim, porque eu investiguei sobre ela. E a verdadeira razão, eu não contei aos meus pais. Está enterrada em meu coração. Na vida passada, Bai Ningbin nunca se casou. E nunca houve rumores sobre ela com ninguém. Até se tornou uma mulher de negócios extremamente famosa e respeitada. Portanto, eu acredito que esse passo que estou dando não pode estar errado. Após o término desta festa de aniversário caótica, eu voltei para casa. Comecei a arrumar minhas coisas com dedicação. O casamento será realizado na cidade norte. No dia anterior ao casamento, a família Bai enviou alguns jets para trazer o dote e buscar a noiva. Depois de conferir as malas e o dote,
Eu estava prestes a ir para o aeroporto. Então recebi uma mensagem. Era um endereço enviado por Liu Huyan, pedindo para eu ir até lá agora. Elas queriam conversar comigo. Olhei para o relógio. Faltavam ainda 4 ou 5 horas para o voo. Então concordei. Espere eu chegar para voltar. Assim que abri a porta, 3 olhares pesados recaíram sobre mim. Elas não disseram nada. Eu também permaneci em silêncio. 10 minutos depois, Liu Huyan finalmente quebrou o silêncio e falou em tom sério. Lianshin, ontem houve um grande tumulto na festa de aniversário. Nós que pedimos desculpas a você. Mas a vida humana é preciosa. Não podemos simplesmente ficar olhando enquanto Ida se entrega. Temos que te colocar em uma posição difícil. Sobre essa questão do dote. Vocês não estão fazendo isso pela primeira vez. Não preciso desse pedido de desculpas. E vocês não precisam se desculpar. Minha atitude fria deixou as 3 ainda mais desconfortáveis. E os tons de Shen Youshu e Li Xia se tornaram muito mais urgentes. As coisas já aconteceram. Não adianta você dizer essas coisas, mesmo estando zangado. Hoje, os anciãos da família estão todos irritados. Mas Ida é inocente. Ele não deveria ser envolvido. Desde pequeno, você sempre foi favorecido pelos anciãos. Contanto que você o acalme um pouco, eles certamente ficarão calmos. Basta você acalmar os anciãos, para que eles não tenham problemas com Ida. Esta união, não importa quem você escolher entre nós. Essa pessoa irá tratar bem a situação. Te amarei para sempre. Está bem? Então, você veio me procurar desta vez. É ainda para proteger Zanida. Eu só me sinto cansado. Não precisa. Ontem, depois que vocês saíram, eu já anunciei em público. Não esperei eu terminar. Liu Huyan interrompeu o que eu estava dizendo. Anunciar o quê? Quem você escolheu? Meu olhar estava passando entre elas. Mas não disse diretamente depois. Apenas disse uma coisa. O presente de união que suas 3 famílias enviaram na época. Eu já entreguei ao entregador. Amanhã será entregue a vocês. Depois de ouvir minhas palavras, as 2 pessoas acharam que eu devolvi 2 das opções. Elas ainda queriam perguntar claramente quem eu escolhi. O telefone tocou. Senhorita Liu. Senhorita Liu. O senhor Zhan já acordou. Agora ele está insistindo em ir para o terraço. Ao ouvir essa notícia, as 2 pessoas mudaram de expressão. Pegou a pequena e estava prestes a sair, olhando para o fundo delas. Foi a primeira vez que eu, e a última vez que chamei elas. Antes de nos separarmos, vocês podem me desejar feliz casamento juntas? Não sei porquê. Ao ouvir essas palavras, Liu Huyan, Shen Youshu e Li Xia em seus corações sentiram uma súbita e intensa sensação estranha. As 3 pessoas abriram levemente os lábios. Queriam me perguntar por que deveriam dizer essa frase, mas as palavras estavam na ponta da língua. Elas se olharam e novamente disseram em uníssono: feliz recém-casado. Assim que as palavras foram ditas, o telefone de alguém tocou novamente. Elas não ficaram mais. Saíram diretamente de água. Eu também não o segurei mais. Depois que o carro delas se afastou, eu voltei para casa. Eliminei os contatos das 3. Então, peguei a bagagem. Peguei o helicóptero que a família Bai havia providenciado. Nesta vida, eu não escolhi nenhuma das 3. A escolha é feita em direção a uma nova vida. Liu Huyan. Quando Shen Youshu e Li Xia chegaram apressadamente, Zhan Yida já havia sido aconselhado a descer. Deitado, olhando para as 3, como se estivesse culpando-as por não estarem com ele. Por que vocês demoraram tanto para chegar? Assim que as palavras saíram, as lágrimas de Zhan Yida começaram a cair. As 3 imediatamente ficaram muito preocupadas. Instantaneamente, o cercaram no meio. Não chore mais. Não estamos aqui? Liu Huyan acariciou seu cabelo. Seu olhar cheio de compaixão. É verdade. Você está se sentindo bem. Não pode ter grandes alegrias ou tristezas. Cuide bem da sua saúde. Nós estaremos sempre ao seu lado. Shen Youshu observou a ação de Liu Huyan. Senti que cheguei tarde. Todos nós estaremos ao seu lado. Li Xia também disse, sem se deixar abater. Mas, vocês ainda precisam se casar com o jovem mestre Yi. Ao pensar nisso, meu coração dói. Não quero que vocês sejam forçados pela família a se casar com alguém que não amam. A vida é longa demais. Zhan Yida terminou de falar isso, com a cabeça baixa e muito desanimado. Em um lugar onde os 3 não podiam ver, o canto dos seus lábios se curvou em um sorriso frio. Ao levantar a cabeça, ele voltou a ter uma aparência inocente. Os 3 o olharam, percebendo que ele estava pensando apenas em si mesmo. Todos se sentiram muito tocados. Já tinham esquecido o estranho encontro que tiveram comigo à tarde. Ida. Você sabe muito bem que quem gostamos é de você. E ainda tem que dizer isso. Mesmo que qualquer um de nós se casar com ele Anshin, você ainda será uma pessoa importante em nossos corações. Ida, você não precisa se preocupar.
Quem nós sempre gostaríamos é de você. Zhang Yida olhou para os vários garantias da Lan Ren. Seu coração estava cheio de satisfação. E daí se você é o grande jovem da família e ele ainda pode pegar todas as suas bolas. Do outro lado, eu, ao voltar para casa, vi os três que estavam saindo. Fiz uma pausa por um momento. Então, fui em direção ao aeroporto. Quando cheguei ao aeroporto, o tempo era muito mais cedo do que eu imaginava. Eu de repente pensei em algo. Liguei diretamente para casa. Vamos trocar o Sr. Zhang, o mordomo, imediatamente. Zhang Yida continuará morando em nossa casa. Não é apropriado. Vá primeiro. Eu e, mais tarde, depois de desligar o celular, também chegou a hora do voo. Eu desliguei o celular e fui dormir. Os pais da família E também estavam considerando trocar o Sr. Zhang. No início, por serem bondosos, eles entenderam que não era fácil para ele cuidar do filho sozinho. Deixe-o buscar o filho para. O resultado agora é que a família perdeu tanto. Eles informaram diretamente o departamento de pessoal. Enviaram ao mordomo o contrato de demissão. Após receber a notificação, quem é o mordomo? Entrou no escritório sem bater na porta e começou a questionar. Senhor Ye, o que eu fiz de errado? Você vai me demitir? Mordomo Zhang, você não se encaixa na nossa família. Olhando para o mordomo Zhang com uma cara desobediente, o pai de Ye se sentiu apenas azarado. Parece que foi muito gentil com os empregados da casa. Deixou-os confusos sobre sua posição. Mesmo que as senhoritas das famílias Liu, Shen e Li gostem do meu filho, isso significa que o jovem senhor Ye não é suficientemente charmoso. Olhando para o mordomo Zhang, que falava sem parar, o pai de Ye mais uma vez lamentou sua fraqueza inicial. Ele chamou a segurança para arrastar a pessoa para fora. As bagagens foram jogadas para fora junto com a empregada. O mordomo Zhang ficou muito insatisfeito por ser expulso da casa dos Ye. Ter um filho charmoso é um erro? É claro que a família Ye está sendo excessivamente opressora. Ele ligou para Zhang Yida. Com muita confiança, mandou o Zhang Yida fazer. Ele procurar um trabalho que tenha menos problemas. Zhang Yida, que recebeu a ligação, ficou muito indignado ao ouvir que o pai de Ye expulsou pai e filho da casa. Eles próprios moraram na casa de Ye por tanto tempo. Como eles podem nos expulsar assim, sem mais nem menos? Ele imediatamente começou a chorar para os três. Ruim. E os SHY. O que vamos fazer? A família Ye nos expulsou por causa da festa de aniversário do jovem Sr. Ye. Nos expulsaram eu e meu pai. Enquanto soluçava, continuou a falar. O jovem Sr. Ye está bravo comigo. Eu sei. Mas o que meu pai fez de errado? Para ser tratado assim? Ao ouvirem isso, os três foram ligar, para que eu voltasse atrás na decisão de demitir o pai de Zhang. Depois de um bom tempo tentando ligar, todas as ligações que você fez estão desligadas. Por um momento, as expressões dos três não estavam boas. Ida, não se preocupe. Eu não vou deixar seu pai sem lar. Eu tenho um lugar vago. Você pode ficar com o tio por enquanto. Ida, eu também tenho isso. Observando as três pessoas na minha frente se agitando. Deixar-se viver na casa delas? Zhang Yida estava profundamente tocado. Ainda bem que vocês estão aqui. Os três organizam a estadia do pai e do filho Zhang. Depois de arranjar a casa para os dois, voltaram para casa. Na manhã seguinte, elas estavam planejando ir ver Zhang Yida, mas receberam, cada uma, o que eu enviei como presente. Liu Huyan olhou para a pulseira verde imperial dentro da caixa. Eu escolhi, surpreendentemente, não ser ela. Por que não é ela? Eu não gosto dela? Claramente, quando eu era pequeno, eu gostava de segui-la, apoiando-me por trás e chamando-a de irmã Huyan, dizendo que quando crescesse, queria me casar com ela. Eu escolhi Shen Yu, e agora é Li Xia. A mesma cena também ocorreu na casa de outras duas famílias. Shen Oushu e Li Xia olhavam para suas lembranças. Ambas estavam um pouco incomodadas. O que eu tenho de pior que Liu Huyan? Os três se dirigiram simultaneamente para a casa um do outro. Todos saíram de mãos vazias. Depois, decidiram por meio do grupo. Se encontraram na sala reservada do restaurante que costumavam frequentar. Foi então que os três se encontraram. Quando Shen Oushu chegou, Liu Huyan já estava sentada no corredor, olhando o objeto que cada uma tinha na mão. Todas acharam que eu havia escolhido Li Xia. Houve um momento de silêncio entre as duas. Quando Li Xia chegou, ela olhou fixamente para as suas duas irmãs. Estava um pouco confusa. Ela tirou diretamente o seu objeto e levantou diante delas. Este é o jade que é uma herança da minha família. E Elianshin ainda voltou. Quem de vocês duas foi escolhida por Elianshin? Ao ver o jade que ela tinha na mão, as duas se entreolharam incrédulas. Ambas tiraram seus objetos familiares. Elianshin devolveu o objeto da minha família. O meu também. De repente, houve um silêncio entre os três. Não somos nós. Quem mais poderia ser? Li Xia quebrou o silêncio. Além de nós, das quatro grandes famílias, quem mais tem direito de se casar com Elianshin?
Pode ser que ele Anshin esteja de mau humor. Ele está nos fazendo esperar para que o confortemos. Não sei se é para se convencer ou convencê-las. Shen Youshu começou a falar. Deve ser assim. Com certeza é assim. Os três começaram a falar apressadamente. O ambiente ficou um pouco confuso por um momento. De repente, o toque do telefone interrompeu suas suposições. Liu Huyan viu a ligação de Zhang Yida. Não sei por quê. Ela parece não querer atender. Até desligar. Ela também não atendeu. Os telefones das outras duas também começaram a tocar. Elas também não atenderam. Até que o celular dela tocou novamente. Atenda. E se houver algo importante? Shen Youshu e Li Xia disseram em uníssono. Liu Huyan decidiu atender o telefone. Ativou o alto-falante. Ida. O que aconteceu, Huyan? Yu Chuchu e Xia estão cantando com você. Eu ativei o alto-falante. Elas podem ouvir. Liu Huyan acabou de falar e ouviu do outro lado do fone a voz de Zhang Yida, que parecia um pouco animada. Soou. Huyan, Youshu. Xia. Eu estou realmente emocionada. Vocês estão se opondo à família por minha causa. Recusaram a união com ele e Anshin. As três mulheres olharam umas para as outras com confusão. Embora não estivessem felizes, nunca rejeitaram a união. As três perceberam que algo estava errado. Uma delas falou, interrompendo a voz animada de Zhang Yida. Zhang Yida. O que aconteceu? A voz do outro lado demonstrou uma breve confusão. Em seguida, continuou a falar. Não é que vocês recusaram a união? Então ele Anshin se uniu à filha ilegítima da família Bai de Beishin. O quê? As duas ficaram em choque ao ouvir isso. Eu e a família Bai de Beishin nos unimos. Quando foi isso? Como elas não sabem? Elas são todas herdeiras de famílias ricas. Claro que há algo relacionado à família Bai de Dalbei City. Bai Ningbin. Elas admitem que, embora ela tenha muita força, ela é uma filha ilegítima. Filhas ilegítimas não são bem-vindas entre os filhos legítimos das famílias ricas. Como a filha ilegítima Bai Ningbin pode ser digna de mim? Eu vou apostar contra elas. É assim que vou me humilhar? Elas rapidamente pegaram os celulares para buscar notícias, olhando as promoções de vários perfis de marketing no celular. Depois que a filha ilegítima da família Bai ascendeu, ela conquistou o jovem mestre da família Ye, uma das 4 grandes famílias de Nanshin. Sua posição se tornou ainda mais sólida. Por que a jovem das famílias ricas escolheria uma filha ilegítima como ela? Mesmo que elas não queiram acreditar, não podem negar que eu vou me casar com outra pessoa. Ruim. Yus. SHY. Vocês ainda estão aí? Ida, confuso por não ouvir nada do outro lado por tanto tempo, chamou os nomes das 3 meninas. Mas os 3 já estavam tão chocados com essa notícia, que não conseguiam se concentrar em cuidar de Zhang Yida. Liu Huyan imediatamente desligou o telefone e mandou uma mensagem para a assistente, pedindo para que ela reservasse um voo para Beijing o mais rápido possível. E sobre o nosso, vamos juntos trazer Lianshin de volta. Como pode ser que, por birra conosco, ela escolha casar-se com qualquer pessoa assim, tão facilmente? Shen Youshu está pensando a mesma coisa. Quando a assistente informou que os voos para Beijing já estavam vendidos, eles imediatamente mobilizaram a influência da família para solicitar a abertura de uma linha de voo particular direto para Beijing. Após a ligação, os 3 se entreolharam em silêncio. O telefone de Zhang Yida tocou novamente. É evidente que agora os 3 não estavam com ânimo para atender Zhang Yida, e silenciosamente decidiram desligar seus celulares. Zhang Yida, desapontado, olhou para o celular sem sinal na mão. Seu bom humor inicial despencou de uma vez, até que o celular anunciou que a chamada havia sido encerrada. Fiquei tão irritado que quebrei o celular na hora. E Elianshin. ZHNG gritou meu nome cheio de ódio, olhando para o celular destruído. Seu olhar cheio de crueldade. Ele mandou a enfermeira comprar um celular novo. Em seguida, saiu do hospital para encontrá-las. Pedir as rotas leva tempo. Eles continuaram ligando. Enviaram uma mensagem de texto. Lianshin, não faça algo impulsivo por estar bravo conosco. Casar-se com qualquer garota que seja filha ilegítima. Liangxin, se você voltar, podemos agir como se nada tivesse acontecido. Lianshin, não seja assim. Eu, longe na cidade do norte, vi as mensagens que elas enviaram no celular. Deve ser que elas receberam os presentes que enviei. Liangxin, vá buscar a noiva. A mãe de Yi olhou para mim, vestido de terno. Não conseguiu evitar que seus olhos ficassem vermelhos. Paz. Eu terei uma família feliz. Não consigo prometer a meus pais que serei feliz. Por isso, só posso prometer aos meus pais que as deixarei. Mas eu definitivamente não repetirei os erros da minha vida passada. O pai e a mãe de Ye não sabem de fato o que seu filho quer dizer nas entrelinhas. No entanto, estando nesta posição, muitas vezes, não é possível agir de acordo com seus próprios desejos. Espero que meu filho seja tão feliz quanto eles. Data auspiciosa.
Papai e mamãe sempre serão seu apoio. Eu olho para os meus pais que estão preocupados comigo. Um sorriso aparece nos meus lábios. Coloquei os números de telefone dos dois na lista negra e coloquei o celular na roupa. Depois de arrumar tudo rapidamente, eu segui o grupo de noivado. Ouvi o sinal vindo da linha. O que mais elas não entendem? Eu as bloqueei. Só posso continuar pressionando para avançar o progresso do voo. Bai Ningbin está parada do lado de fora da porta, observando a porta fechada. Só de pensar que dentro está ela mesma. O noivo que ela tanto desejou a faz não conseguir conter a felicidade. Ela nunca pensou que teria a oportunidade de se casar com a pessoa que tanto desejava. Embora não saiba por quê, desisti das 3 pessoas que cresceram comigo e escolhi me casar com ela. Talvez seja o céu compensando as dificuldades desses anos. Mas, independentemente do que aconteceu, o resultado foi amigável para mim. Não quero o envelope vermelho, está jogado no chão. Finalmente fez com que o que estava dentro abrisse a porta à minha frente com um bom coração, olhando para mim, que entrava na sala. Ela sentiu que seu coração estava prestes a sair do peito. Bai Ningbin fez um esforço para parecer calma enquanto se aproximava de mim. Eu levantei os olhos para ela. No momento em que nossos olhares se cruzaram, ambos ficamos um pouco atordoados. Bai Ningbin ficou pasma com minha aparência elegante e impressionante. Eu fiquei impressionado com a profunda afeição no olhar de Bai Ningbin. Não era um arranjo matrimonial? Como ela parece tão satisfeita como se tivesse realizado seu desejo. Se não tivesse certeza de que sou tão uma bela face, sem qualquer impressão. Eu me pergunto se sou realmente. Não sei quando comecei a me envolver com alguém. Ao ser abraçada por mim, indo em direção ao carro de casamento, com os pés frios, como um general que venceu a batalha. Embora ainda tenha aquele rosto sereno, qualquer pessoa pode perceber que ela está muito feliz. Os pais de Ye também estão um pouco confusos sobre como Ningbin não é exatamente como eles imaginaram. Talvez a escolha do filho seja a certa. Os dois no carro de casamento. Bai Ningbin não sabia o que falar. Eu também sou assim. Então, por um momento, a atmosfera ficou um pouco tensa. Ambos falaram ao mesmo tempo. Eu olhei para a expressão nervosa do outro. De repente, me relaxei. Você fala primeiro. Eu comecei a falar com um sorriso. Você está com fome? Eu preparei algumas coisas para você comer. Hoje você deve estar mais cansada. Bai Ningbin olhou para minha aparência magra, um pouco preocupado. Eu respondi educadamente, instintivamente. Não seja tão formal comigo. Ouviu eu pedindo desculpas para ela. Bai Ningbin parecia um pouco. Agora estou realmente curioso sobre essa minha esposa. Ela é um pouco diferente do que se diz sobre ela. Olhando para suas orelhas vermelhas, eu posso sentir que Bai Ningbin não se opõe ao casamento arranjado. Ela não tem uma sensação de rejeição em relação a isso. Chegou. Então fui levado ao quarto para me trocar. O casamento de Li Chan, o diretor importante. O vestido de noiva é como uma obra de arte meticulosamente trabalhada. Seu processo de fabricação é complexo e detalhado. Cada etapa foi feita com o coração e a sabedoria dos artesãos. Assim que vi este vestido de noiva, fui atraído por ele, junto com minha maquiadora e todos ao meu redor. Todos exclamaram maravilhados, é lindo demais. Quando Bai Ningbin vestiu o vestido de noiva e saiu do vestiário, a multidão mais uma vez foi afetada por Bai Ningbin. Encantado pela beleza e pelo esplendor do vestido de noiva, a maquiadora olhou para a pele impecável de Bai Ningbin. Mais uma vez suspirou que nenhuma maquiagem é digna de sua beleza. Ela se dedicou totalmente para aperfeiçoar o rosto digno da deusa nova. Por favor, o noivo entre. Com o fim desta frase semelhante, a porta do salão de festas se abriu lentamente. Os olhos de todos foram atraídos por usar. Eu, que uso um terno sob medida. Estou usando um terno branco. Caminhando rapidamente em direção à frente, Bai Ningbin sente seu coração, como se tivesse sido atingido por Cupido. Tudo está indo incrivelmente bem. Ela segurou minha mão. Fiquei tão nervoso que parecia desajeitado. Yefu olha para a aparência da nora e suspira novamente. A escolha do filho é a certa. Ele e Yemu podem ficar tranquilos. Volto e me sento ao lado de Yemu. Dou um leve tapinha na mão de Yemu. Nós trocamos um olhar. Tudo está implícito. Noivo, você promete seguir os votos matrimoniais. Em tempos de pobreza ou riqueza. Em saúde ou doença. Em beleza ou em feiura. Em sucesso ou em decepção. Eu quero a aceitação dela. Aconchegá-la. Respeitá-la. Proteger ela. E estão dispostos a ser para sempre fiéis a ela ao longo de suas vidas. Eu olhei nos olhos de Bai Ningbin e respondi firmemente, eu aceito. A emoção nos olhos dela me deixou um pouco sem reação. Ela gosta de mim. Eu estou absolutamente certo. Como surgiu esse sentimento? Eu fiquei meio absorto. A noiva. Você aceita? O juiz de paz olhou para a noiva, que parecia absorta. Então ele perguntou novamente.
Bai Ningbin, do outro lado, segurava minha mão com um pouco de nervosismo. Eu percebi seu nervosismo. Fiz um gesto com o dedo como se quisesse confortá-la. Eu aceito. O noivo pode beijar a noiva agora. Eu beijei delicadamente a testa de Bai Ningbin, de uma forma muito solene. Mesmo que a maior parte do casamento fosse por causa dela. Mas eu ainda estava exausto. Depois de me lavar, estiquei-me na cama do novo lar. Comecei a me sentir ansioso pelo momento íntimo que estava por vir. Quando Bai Ningbin saiu do banheiro, seu olhar ardente estava fixo em mim, deitado sobre os lençóis vermelhos. Eu tinha muitas perguntas que queria fazer a ela, mas claramente agora não era um bom momento. Apagar as luzes. Estou um pouco nervoso. Bai Ningbin deixou uma luz suave acesa. Inclinei-me sobre meu noivo. Os movimentos em cima continuavam em um vai e vem incessante. Não sei há quanto tempo, mas ouvi Bai. O som suave de Bai Ningbin a soluçar. Não quero mais. A última vez. Eu a acolhi suavemente. Tudo bem. Bai Ningbin se acalmou facilmente. Até o dia clarear. O barulho grande parou. Eu abracei Bai Ningbin de forma simples. Lavou o rosto e logo adormeceu. Do outro lado, 3 pessoas chegaram ao local do casamento de avião particular. Olhando para o salão vazio, elas sabiam que estavam atrasadas. Imediatamente dirigiram-se para a casa dos Bai. Ao chegarem na porta de casa, as 3 foram impedidas. A segurança rigorosa as impediu de entrar. As 3 só puderam voltar para o carro e esperar em silêncio. Cada minuto e cada segundo eram tão difíceis de suportar. Elas nunca sentiram que o tempo passava tão devagar. Até o amanhecer. Na família Bai, além dos compradores, nenhum dono saiu. Enquanto os empregados estavam fora para comprar coisas, as 3 se olharam. Seguir. O carro virou na esquina. Eles pararam a compra. Um deles as levou para dentro. Após uma negociação não muito amigável, ele as levou para dentro. Assim que entraram na própria propriedade, foram em direção à casa principal. O empregado responsável pelas compras foi se libertar e entrou em contato com a segurança. Um alarme soou na propriedade. Eu não consegui dormir por causa do alarme. O que está acontecendo? Alguém entrou à força. Continue dormindo. Vou descer para ver. Após Bai Ningbin sair, eu também não consegui dormir. Assim que desci, vi 3 intrusas sendo contidas lá embaixo. O que vocês estão fazendo aqui? Liu Huyan, Shen Youshu e Li Xia me olharam enquanto eu descia as escadas. Imediatamente pararam de conversar com Bai Ningbin. Elas imediatamente notaram a marca de chupão em meu pescoço que não estava coberta. De repente, minha dor no peito era como se eu não conseguisse respirar. Virei-me e encarei Bai Ningbin, que estava com o rosto satisfeito. Era como se eu quisesse arrancar um pedaço dela. Bai Ningbin ignorou completamente o olhar delas. Ela se levantou rapidamente e veio até mim, me ajudando a sentar no sofá. Bai Ningbin tocou a ponta do nariz e disse: "Você deve estar com fome, né?" Depois de falar, fez um gesto para que ela explicasse. O que estava acontecendo com as 3 no salão? Elas sequestraram alguém da cozinha e se misturaram? Foram capturadas como criminosas. Assim que soltamos, elas podem ser consideradas minhas irmãs. Bai Ningbin, ao ouvir meu marido dizer isso, sinalizou para o segurança soltar. Eu ouvi isso enquanto me apresentava. As 3, por um momento, se esqueceram da verificação. Só senti o coração doer ainda mais. Assim que conquistaram a liberdade, as 3 vieram imediatamente em minha direção. Novamente impedido. Olhando para as pessoas que cercam a si mesmas, os 3 só puderam ficar parados e falar comigo. Boa hora. Você não pode se casar com uma esposa aleatoriamente só porque está chateado. Volte conosco. Eu não me importo que você esteja com ela. Volte com a gente. Podemos agir como se nada tivesse acontecido. As palavras dos 2 fizeram Bai Ningbin ficar furiosa. Estava prestes a dizer algo, quando fui interrompido ao levantar a mão. Olhei para minha nova esposa com conforto, e então me virei para olhar os 3 que estavam não muito longe. Liu Huyan, Shen Youshu, Li Xia. Não se levem tão a sério. Eu não vou me casar por birra com vocês. Vocês não acham isso ridículo? Quanto a vocês, se importam, é importante para mim? O que vocês são, para dizer tais coisas? Parece que eu fui bom demais com vocês antes, para que vocês tenham essa ilusão. Vocês merecem? Depois de dizer isso, fui comer com Bai Ningbin. Bai Ningbin olhou para o marido. As palavras das 3 eram implacáveis. Seus rostos estavam cheios de alegria. Acenou para o segurança expulsar a pessoa. Não atrapalhe meu apetite por dinheiro. Boa hora. A voz se afastava gradualmente. Eu, que já tinha comido, olhando para o céu escuro lá fora, ouvindo Shen Youshu e Bai Ningbin ao meu lado, falando sobre as 3 pessoas lá fora que não saíam da entrada. Não se preocupe com elas. Depois que eu falei, olhei para Bai Ningbin. Nunca me faça saber sobre isso. Você deveria saber sobre mim e elas. Eu agora estou casado com você.
Isso significa que eu deixei o passado para trás. Bai Ningbin, que foi desmascarada. Ela não estava nem um pouco envergonhada. Agora vamos falar sobre isso. Por que você parece que já me conhece há muito tempo? Quando Bai Ningbin ouviu isso, seu sorriso parou por um momento, um pouco constrangida. Será que tenho que dizer ao meu marido que só peguei na escola? Meu cartão de estudante se apaixonou à primeira vista por mim na foto do documento de identidade. Depois, vi que ajudei pessoas que eram vítimas de bullying na escola. E fui profundamente atraído por mim. Ningbin pensou por um momento e ainda assim decidiu confessar honestamente. Eu me formei em uma escola no ensino médio. Como é que eu não tenho nenhuma lembrança de você? Naquela época, eu ainda não tinha voltado para casa. Depois, fui levado de volta para casa e fui embora. Não é à toa. O trovão rugindo de repente. As duas ficaram surpresas. Começou a chover do lado de fora. Os ocidentais continuaram conversando sem se importar. Todos queriam se entender melhor. As três no meio da chuva pareciam ter sido esquecidas. Elas ficaram em pé na chuva. Deixaram a água da chuva molhá-las. A chuva estava forte, mas não podia lavar a dor em seus corações. Eu não gostava do Zaida? Desde que o Lianshin se casou, estou tão triste. As palavras de Li Xia deixaram as outras duas sem saber o que dizer. Olhando para as duas em silêncio, ela continuou a sussurrar baixinho. Será que Lianshin realmente não vai nos perdoar? Não vai acontecer. Lianshin está com o coração amolecido por nós. Ele sabe que nós sairíamos na chuva. Certo. Ele está preocupado conosco. Três pessoas se enganando mutuamente sob a chuva. Até que Liu Huyan não aguentou e desabou. Os outros dois queriam ajudá-la a levantar. Também caíram. Quando Zanida chegou à porta de sua casa em Deixin, ele viu essa cena. As três estavam caídas na chuva. Ele rapidamente ligou para a emergência e enviou as três para. Uma pessoa do sul recentemente teve problemas de estômago. Seu corpo ainda não se recuperou. Estava chovendo como se fossem berinjelas. Febre alta persistente. Ambos esses dois eram por causa da perda excessiva anterior. O corpo não se recuperou. Tomar chuva levou a um resfriado que não passa. Zanida cuidando sozinho de três pessoas está um pouco cansado. Ele não parava de enxugar a testa delas. E sempre de olho na administração do soro. Li Xia e Shen Oushu foram as primeiras a acordar. Ao olharem ao redor, perceberam que estavam no hospital. Pensaram que tinham chegado ali sozinhas. Ao ver Liu Huyan ainda em coma e seus próprios corpos fracos, já não se sentiam tão mal. Passos vieram do lado de fora da porta. Ambas pensaram que era eu. Elas olharam ansiosamente para a comida. Antes mesmo de terminar a frase, viram que quem entrava era Zanida. Ambas tinham expressões de decepção no rosto. Oushu, Xia, vocês acordaram. Zanida estava muito surpreso. Ele não ouviu os nomes que elas estavam prestes a dizer. Eu estava preocupado com vocês. Ele disse isso enquanto se aproximava delas. Levantou a mão para tocar a testa de Shen Oushu. Ela apenas se mexeu ligeiramente. Os olhos de Zanida instantaneamente ficaram vermelhos de emoção. Eu estou bem. Vá cuidar da Xia, por favor. Shen Oushu não sabia por quê. Ela também não queria muito que ele tocasse sua testa. Eu também estou bem. Você ainda deve ir cuidar da Huyan. Zanida olhava com uma expressão de dar pena. Li Xia, por alguma razão, não sabia. Também não estava muito afim de fazer isso. Vocês são exagerados. Dizia isso enquanto virava a cabeça para não olhar para elas. Esperava que elas viessem acalmá-lo. Esperei por um tempo. Ninguém prestou atenção nele. Ele sentiu que algo não estava certo. Ao se virar, ele viu as duas em silêncio olhando para o teto. Não sabiam o que estavam pensando. Ninguém percebeu seu estado emocional. Quando estava prestes a falar, viu que Liu Huyan havia acordado. Como fumaça. Ah, você finalmente acordou. Ainda não sabia sobre elas. Liu Huyan acabou de acordar e ouviu Zan Yi. Zanida falava incessantemente sobre algo. A barulheira a fez ter dor de cabeça. Não se conteve e interveio. Calhe a boca. Zanida ficou parado no lugar. O que aconteceu? Por que as três estão assim consigo mesmas? Liu Huyan ficou irritada ao ver as lágrimas de Zanida. As pessoas não têm mais a mesma dor no coração que tinham antes. Elas estavam ontem na casa dos Bai, para compreender melhor a si mesmas. Do lado de fora do jardim, entenderam seu interior. Elas me amam. Por isso é tão difícil para elas aceitarem que eu me case com outra. Para Zanida é só porque. A pena que surge de sua fraqueza excessiva. Elas querem me reconquistar. Então precisam afastar Zanida. Zanida olhou para os três com expressões pensativas. No fundo, sente ânsia inquietas. E essa sensação de desconforto está ficando cada vez maior. Ele não sabia o que fazer. Só podia escolher continuar se mostrando fraco. Fazer com que elas sintam pena. Vocês três. Isso é demais. Eu não me importo com meu corpo ainda fraco. Estou dedicado a cuidar de vocês.
Então, depois que vocês acordaram, é assim que me tratam. Liu Huyan, Shen Youshu e Li Shi observam Zhang Yida barulhento. Não consigo deixar de pensar em mim. Se fosse eu definitivamente não faria isso. Fazendo uma coisinha, já querem que todos saibam. Só me causaria dor por elas. Faço tudo em silêncio. Afinal, também cuidei delas. Depois, acabei falando. Você se esforçou muito. Vou te passar a caneta. Compre algo. Vou te arranjar um trabalho tranquilo. Você pode voltar. Eu vou arranjar um apartamento para você. Pai e filho, vocês deveriam se mudar. Ao ouvir elas dizerem isso, Zhang Yida por um momento esqueceu o que estava fazendo. Ficou paralisado no lugar. Vocês estão tentando se distanciar de mim? Lian Shen ainda está bravo conosco. É melhor você sair. Liu Huyan olhou para ele sem expressão. Ele já está casado. Vocês não precisam ser forçadas a se casar com ele. Por que agora está assim? Quem disse que somos forçadas? Vocês nem o amam. Calhe a boca. Desde quando é você quem decide sobre nossos sentimentos? As três o olharam com indiferença. Desde que Zhang Yida se juntou ao grupo delas. Ele nunca mais foi olhado por elas com esse olhar. Ele não consegue parar de pensar em quando chegou à casa dos Yi. Quando conheceu aquelas três. Naquele momento, elas eram tão indiferentes com ele. Todo o esforço que ele dedicou por tantos anos, finalmente fez com que elas tivessem um desagrado por ele. Ser gentil consigo mesmo. Agora está voltando ao passado. Ele simplesmente não consegue aceitar. Eu já estou casado. Vocês arruinaram a festa de aniversário dele por minha causa. Rejeitaram se casar com ele. Isso foi há poucos dias. Vocês esqueceram? Zhang Yida gritou, um pouco descontrolado. Eu não me importo com vocês. Se eu realmente me importasse com vocês. Desmaiar também não sai para dar uma olhada. Calhe a boca. Desmaiar também não sai para dar uma olhada. Os três gritaram juntos. Novamente lembrados por alguém. Os três estavam especialmente irritados. Observando Zhang Yida, que gritava até ficar sem voz. Qualquer pingo de compaixão que elas sentiam por ele desapareceu completamente. Será que eu disse algo a vocês? Eu já estou casado e ainda querem causar ciúmes. Eu sou uma pessoa. Ele continuou me amaldiçoando em voz alta. Ele não é mais o mesmo bobo de antes. Talvez esse seja o verdadeiro ele. Se você continuar falando isso, eu prometo que você vai se arrepender. Liu Huyan o olhou friamente. Zhang Yida de repente pensou. Eles são herdeiros das 4 grandes famílias, que antes estavam dispostas a mimar, sempre com uma aparência gentil e educada na frente deles. Mas isso não significa que elas são assim. Ele viu com seus próprios olhos como as três foram malvadas ao enlouquecer alguém que o ofendeu. Zhang Yida estava com o corpo todo encharcado de suor frio, e disse ao sair do quarto. Vocês acabaram de acordar, e não estão totalmente conscientes. Eu não vou discutir com vocês. Vou chamar um médico. Depois de dizer isso, ele rapidamente deixou o quarto. Assim que saiu do quarto do hospital, o rosto dele se contorceu extremamente. Seus olhos estavam cheios de sombras. E ele Anshin, por que você não vai? Os profissionais de saúde que passavam ficaram assustados com sua expressão. Mas logo ele ajustou sua expressão, para cuidar delas. Ele queria manter a vida que tinha agora. E só podia se apegar a elas, tendo experimentado a vida da alta sociedade. Como poderia se contentar em voltar à vida comum? Ele já havia conseguido tudo isso. Desde que soube que Bai Ningbin estava apaixonada por mim, tenho me esforçado para corresponder ao amor dela. O novo casal passa o dia inteiro como se fosse inseparável. Os sentimentos rapidamente começaram a esquentar. É que há um pouco. Eu estou começando a não aguentar. Embora eu tenha me casado 3 vezes na vida passada, mas elas me tratam como se eu não valesse nada. Eu nunca experimentei os prazeres carnais. Desde que casei com Bai Ningbin, ela sempre me agarra até a meia-noite. Mais uma noite. Bai Ningbin estava vestindo um camisola de rede transparente. Seu ombro delicado estava deitado. Marido, eu usei o camisola que você gosta hoje. Você deve olhar rápido. Eu ouvi a sua voz com uma expressão de dar pena. O coração amoleceu. Esposa, você na verdade não precisa se esforçar tanto para me agradar. Bai Ningbin balançou a cabeça. Marido, eu não estou tentando te agradar intencionalmente. Eu simplesmente gosto de você fisicamente. Na manhã seguinte, eu acordei abraçado com Bai Ningbin. Seu pescoço estava coberto de marcas intensas da noite passada. Esposa, vou te levar para as fontes termais mais tarde. Vou massagear sua cintura. Abraçando Bai Ningbin. Meu rosto está cheio de satisfação. Olhando para ela, parece que não posso viver sem ela. Mesmo a maior raiva de Bai Ningbin se dissipou. Depois de tomarem café da manhã, os dois foram para o resort das fontes termais. Admirando a paisagem elegante do resort das fontes termais, tirei uma foto com o celular. Postou no círculo de amigos. As 3 pessoas também estão usando seus celulares.
vendo a foto que postei nas redes sociais. Minha mão estava firmemente envolta por uma mão pequena e delicada, caminhando por uma floresta de bambu. Através da tela, dá para sentir a minha leveza e alegria. Elas imediatamente enviaram a foto para o assistente, pedindo para ele verificar onde é esse lugar. Após receber o endereço enviado pelo assistente, os três foram ao hospital, trocando de roupa, pegaram o carro para o resort das fontes termais. Quando Zaida voltou, viu as costas apressadas dos três. Apressei-me a largar o que tinha nas mãos e fui atrás. Assim que os três chegaram ao resort de águas termais, já se passaram algumas horas. Eu já tinha tomado banho de água quente com Bai Ningbin e estava jantando. E Elianshin. Você é um. Quando disseram que era para me relaxar, o resultado é que você. As palavras a seguir ficaram difíceis de sair. Pensando nas minhas ações na água termal, a temperatura do rosto dela instantaneamente subiu. Ela me encarou com um olhar cheio de paixão. Senti-me ansioso sob o olhar de Bai Ningbin, mas eu sabia que se não a acalmasse, eu poderia acabar sendo expulso do quarto à noite novamente. Esposa. Eu percebi profundamente o meu erro. Não fique brava. Coma algo. Você deve estar cansada. Bai Ningbin, irritada, deu uma mordida no bife que eu havia lhe dado. Parecia que estava desabafando. Ela me olhou com raiva, mastigando a comida na boca. E ela pensava que sua expressão era feroz, mas aos meus olhos era extremamente adorável. Meu coração está derretendo por causa da minha esposa. Eu continuo alimentando Bai Ningbin, até que ela não consegue mais comer nada. Então, lentamente, as outras pessoas começam a comer. Liu Huyan. Quando Shen Youshu e Li Xia me encontraram, viram meu rosto cheio de sorrisos enquanto observava a mulher ao meu lado comer. Eu simplesmente gosto. Meus olhos estão cheios de carinho. E a atmosfera entre nós é tão doce. Parecia que não havia espaço para mais ninguém. Mas isso feriu profundamente o coração das três. Senti que não conseguia respirar direito. Isso costumava ser exclusivamente delas. Mas agora, o restaurante já não tem mais quase ninguém. Uma pessoa com uma expressão pesada se aproximou de nós. Nós, que estávamos comendo, não percebemos o gigante. Eu pensei que era um garçom passando, até perceber que elas estavam paradas. Quando o tempo parecia estar passando um pouco, só então levantei a cabeça para olhar. E então vi que eram as três. O canto da minha boca, que estava sorrindo. Rapidamente, meu sorriso desapareceu. O que vocês estão fazendo aqui de novo? Não foi dito claramente que era para vocês saírem? Liu Huyan, Shen Youshu e Li Xia foram novamente picadas pela mudança de rosto. Lianshin, nós viemos especialmente para te encontrar. Podemos conversar com você? Pequena Liu Huyan falou cuidadosamente. O que vocês têm para conversar com meu marido? Bai Ningbin imediatamente se pronunciou. Embora meu marido tenha dito a ela que eu não tenho mais sentimentos por elas, mas ela ainda não quer que meu marido fique sozinho com elas. Afinal, nos conhecemos desde pequenos. Passamos mais de 20 anos juntos. Meu marido é tão fácil de amolecer. Lianshin. As três não responderam ao que Bai Ningbin disse. Ignoraram-na completamente. Seus olhares estavam fixos na bola. Não quero que elas continuem a me incomodar no futuro. Então concordei com o pedido delas de conversar a sós. Beijei confortavelmente o canto da boca de Bai Ningbin. Esperei as pessoas saírem da loja. Olhei friamente para as três pessoas que estavam de pé. Sentar. Fale. Minha atitude de duas caras em relação a mim e a Bai Ningbin. Deixando Liu Huyan, Shen Youshu e Li Xia também não estavam se sentindo bem. Bai Ningbin estava entediada, chutando pedrinhas do lado de fora do restaurante. Viu um homem vestido com um moletom branco. Um homem de aparência comum se aproximou dela. Ele tinha olhos arregalados. Olhou-a de forma ameaçadora. Bai Ningbin, achando que o evitou, se afastou dele. Zaida viu a atitude dela. Expressão de repente uma. A expressão se tornou vazia. Mas rapidamente ajustou a expressão. Você é a esposa do Lianshin? Bai Ningbin olhou para o homem misterioso à sua frente. Ela não respondeu. Eu sou o filho do mordomo do Sr. Lianshin. O Sr. Lianshin tem um mal-entendido sobre mim. Ele gosta da família Liu, das moças das famílias Shen e Li. E as três senhoritas têm uma relação especial comigo. Ele frequentemente me alfineta. Enquanto falava, ele franzia a testa de forma injustiçada. Vim pedir desculpas ao Sr. Lianshin. Espero que ele não se queise impulsivamente. E depois tenha arrependimentos. Afinal, ele ama muito as três senhoritas. Enquanto Zaida se esforçava para me difamar, ele não percebeu a expressão da mulher à sua frente. Já havia mudado de uma expressão neutra para um semblante sombrio. Nos dias de hoje, os homens são tão baixos assim? Bai Ningbin não conseguiu mais ouvir. Ao abrir a boca, ele interrompeu seu blá blá blá. Zaida ficou sem palavras. Eu só não quero que você se machuque. Como você não consegue ser grato nem um pouco? Aqueles três senhoritas que você mencionou são
As três que estão sempre em cima do meu marido, certo? O que elas têm de tão especial para você? Por que você não parece bem? Ou estão te cuidando muito mal, não é? Ao contrário de mim. Meu marido, desde que se casou comigo, ficou radiante. Você, esse rato de esgoto, não merece nem carregar os sapatos do meu marido. Se não quisesse entrar e atrapalhar nossa conversa, ela nem se importaria em discutir com esse homem doente. Se você não é grato, tudo bem. Porque ainda ponto onde estão as pessoas. Depois de falar, ela ficou com uma expressão machucada. Virou-se e foi embora. Mulher horrível que não se importa com nada. Elianche, por que você tem tanta sorte? Depois de deixar 3 famílias influentes, ainda mulheres tão excelentes. Zanida, ao se virar, tinha uma expressão sombria. Ele estava me amaldiçoando. Pensou que ninguém tinha visto sua mudança de expressão. Mas tudo foi claramente refletido no vidro.